crime, um personagem sem nome e uma dose de psicanálise. Tudo isso está presente no livro do jornalista Luiz Erlanger. Como esses elementos se misturam é o que vamos ver agora no primeiro bloco do Iluminuras. Foi a partir de textos aleatórios escritos desde 2009 que o jornalista Luiz Erlanger encontrou os elementos que viriam a dar origem ao livro Antes que eu morra. A experiência de 40 anos como jornalista foi essencial para a pesquisa feita ao longo de todo o trabalho. Erlanger, primeiramente, muito bem-vindo ao Iluminuras. Bom, eu que agradeço pelo convite. Como surgiu a ideia de iniciar o livro aí com crime, retratando aquela coisa de livre-arbítrio também, né? Um crime aí que o personagem principal não teria testemunhado caso ele não tivesse optado, né, de certa forma. Como foi que surgiu? Eu fico numa situação meio constrangida, especialmente como jornalista, quando me perguntam o processo do livro. Ele não foi planejado, ele foi acontecendo. Eu cheguei num determinado momento, eu vi que eu tinha uma quantidade de material que eu julgava interessante e que eu poderia, aliás, eram textos dispersos, não falavam entre si, e aí surgiu essa ideia de eu tive essa ideia de amarrá-los através de uma história policial central, com todos os ingredientes de um thriller, violência, mistério, droga, sexo, acaba até passando por corrupção em Brasília, enfim, eu acho que é uma boa história policial. Mas como ele tinha muito essas outros textos com outras digressões sobre outros temas, a ideia que surgiu foi que esse personagem, que não tem nome, aliás é difícil você escrever na primeira pessoa e sem ter um nome, já é um viés meio psicanalítico que eu propus, até porque a pessoa imagina do jeito que pode ser esse personagem. Eu tive ideia de que ele passa por essa aventura e procura um psicanalista para contar essa história em plena crise existencial. O que me permite que a cada sessão, quem faz análise sabe que funciona assim, você começa falando sobre a sua vida, depois fala sobre as coisas mais dispersas. O livro, primeiro, ele é humor, né? Não tem nada, eu estou falando assim de temas sérios, mas ele se propõe a ser engraçado. Mas ele fala fundamentalmente da incapacidade do indivíduo de decidir a sua vida e num espectro maior da própria humanidade que está caminhando meio desordenada aí sem decidir o melhor futuro. E como que se dá essa relação sua com a psicanálise? Olha só, uma frase clássica da nossa profissão é que jornalista é especialista em generalidade. A gente conhece alguma pouca coisa sobre muitos temas, mas no caso da psicanálise, coincidentemente, além de eu fazer a análise e quando eu comecei a fazer o livro, eu estava num período, digamos, mais produtivo de psicanálise, eu, acompanhando a minha mulher, não tinha nenhuma pretensão, não pretendo exercer psicanálise, eu fiz formação, um período grande de formação psicanalítica. Então eu tenho convicção, de novo, tentando explicar o livro depois de pronto, é que eu estava num período em que minha cabeça estava muito aberta para enveredar por caminhos que eu, digamos, a minha pessoa, eu jamais escreveria a respeito. Eu arrumei esse tal do protagonista, que ele foi abrindo essas veredas aí por mim. Agora, você falou que o jornalista é especialista em variedades, Isso. né? Mas você é especialista em política também, né? Dentre todas as outras funções que você já exerceu como repórter, como editor, enfim. Aqui em Brasília, por exemplo, você teve esse papel importante no jornalismo político. Essa experiência está exposta no livro? Eu não me inspirei rigorosamente em nada. O livro é uma ficção doidivana total. Agora eu vou mostrar o livro aqui, Antes que eu morra. Fala um pouquinho do título do livro. Esse nome é uma história familiar, que foi a minha mãe, porque esse livro eu não tenho tempo, só escrevia fim de semana e à noite. O livro estava se arrastando desde 2009, eu nem sabia se ia ser um livro e eu não tinha um nome. Aí um dia minha mãe entrou na varanda, eu estava trabalhando, e ela perguntou quando é que eu ia publicar. Aí eu não tinha nem convicção de que iria publicar, falei, mãe, não tenho a menor ideia. Ela falou assim, olha, por favor, que seja rápido, Antes que eu morra. E quando vi esse nome, Antes que eu morra, eu achei perfeito, não só como título, as pessoas gostam muito desse título, mas quem vier a ler vai ver que tem duas situações chaves do livro em que essa expressão reaparece com um peso importante. Agora, um outro detalhe da capa é que temos aí uma mão, né, duas mãos, e a porta de um elevador, uma mão familiar, inclusive, né?
Assim, durante muito tempo, a capa do livro, quem pesquisar na internet, é um chimpanzé pensador, que é imitando lá um macaco na posição lá da estátua do Rodin. E aí eu tenho dois luxos, aliás, três luxos nesse livro, que a fotografia que você está se referindo é do Leonardo Aversa, que é um dos maiores fotógrafos do país. Inclusive, quando eu consultei era para ele indicar alguém, ele fez a gentileza dele mesmo fazer a capa. A orelha é do Jô Soares e a quarta capa é do Bial. Eu não podia estar mais bem cercado, só falta fazer um bom texto. Mas quando o Jô, com a capacidade dele, me mandou o texto, ele chamou muita atenção, que é o ponto crucial do livro, que a pessoa sai do elevador e vê uma cena. O ícone do elevador, que a gente convive com o elevador, mas assim, eu nem tenho medo de elevador, não tenho medo nem de avião, mas é o seguinte, você nunca sabe o que vai estar dentro do elevador, o que vai estar fora, é um meio de transporte vertical, que dificilmente, durante o dia você não pega um elevador e tal, então ele fala, caramba, esse ícone é interessante. Então, como é um livro difícil de caracterizar como gênero, eu falei, vou fazer uma aposta no thriller. Aí eu tive essa ideia de mãos saindo de dentro do elevador. Aí eu cheguei em casa e falei com a minha mulher, Mariana, falei, Mariana, tive uma ideia, uma mão saindo do elevador, crispada, uma coisa de tensão, fundo escuro e tal. Ela, com o jeito dela, falou assim, mas quem vão ser essas mãos? Eu falei, você topa ser a mão? Tudo bem. Aí me peguei buscando um elevador de aço escovado, até as pessoas ficam olhando a capa, achando que a capa está com defeito. Não, eu queria um elevador com risco. E aí me peguei depois pesquisando a cor do esmalte que tinha que estar nas mãos. Eu me diverti muito, porque eu fiz texto, eu participei da capa, fiquei cercado de Jô Soares e Bial. Espero que o leitor curta tanto isso como eu gostei. Vamos aproveitar então para conhecer um trechinho desse livro? 60 milhões de anos depois da Era do Gelo, da longa linhagem dos Scrat, o astro-rei vai se transformar numa bola azul, que nem lâmpadas de botequim em pé sujo, torrando todo mundo com raios ultravioleta e infravermelhos em alternâncias estroboscópicas. Vamos torrar feito muriçocas. O zenite solar, em sua magnitude, despejando zarabatanas individuais de isótopos de plutônio em cada cocoruto do rebanho. Erlanger, me fala um pouquinho mais dessa brincadeira da ficção com a realidade, da sua pesquisa. Tem muita citação clássica também, mas que está meio que distorcido aí no meio, né? Assim, de novo, o que eu tenho ouvido falar sobre o livro, eu assumi que foi isso mesmo, o livro, na verdade, além de ter a história, ele tem uma grande charada. Não só, quer dizer, ele é todo falso porque ele é ficção, mas dentro da ficção você tem informações que são distorcidas, deturpadas, alucinadas. Uma outra coisa que eu fiz é assim, quando eu às vezes chegava em situações clímax, tanto podia ser uma cena de sexo, como podia ser uma fala sobre música, ou então o personagem descrevendo a personalidade dele, aí alguma bagagem cultural minha, eu procurava lembrar do que eu li na vida, quais são as cenas assim mais bacanas. Então, por exemplo, mas só tem que eu não usei no meio contexto. Tem uma passagem que envolve gosto, paladar. Falei, pô, a coisa mais maravilhosa que eu me lembro de descrição de uma pessoa tendo um clímax com o paladar é a cena da Madeleine, do Proust, no Em Busca do Tempo Perdido. Tem uma hora que ele vai descrever a personalidade dele e eu achei que tinha muito a ver com a personalidade do personagem do Lobo da Estepe do Hermann Hesse. Aí eu peguei esse trecho, enfiei lá dentro. Tem uma hora que ele pega, ele vem de carro para Brasília. E aí eu tive que decidir que o carro ia ser conversível para ele poder ver o céu, porque eu queria usar um poema lindo do Fernando Pessoa, se chama Ao Volante na Estrada de Sintra. Só tem que onde está escrito Sintra, eu botei Brasília, quando estava escrito o nome do carro, eu troquei, mas assim, de novo, pegou, não pegou, não vai fazer diferença nenhuma. A tal ponto que eu, no final, eu boto uma lista das pessoas de quem eu subtraí trechos, não é só autores de livros, trechos de música, passagens de cinema, é uma geleia geral, tem uma lista de uns 100 e poucos nomes de pessoas artistas, autores, escritores que eu peguei, mas, de novo, dentro dessa brincadeira de falsear verdade, mentira. Agora, esse é o seu primeiro livro, né? Quais são os planos aí para o futuro? Já que esse foi meio que escrito sem propósito, mas... Não sei o que acontece na nossa sociedade, que as pessoas perguntam, está namorando? Aí você está, vai casar?
vai, casou, vai ter filho, vai, quando é que vai ter o segundo filho? Eu não tinha plano para escrever o primeiro e não tenho plano para escrever o segundo. Mas atualmente já tem escrito aí alguns Não, fragmentos? o que aconteceu é que, como eu comentei, esse livro começou com uma seleção de muitos textos dispersos. Tem um material, quer dizer, tem um material específico que eu acho que ele poderia se transformar num novo livro, mas eu não estou com a motivação que eu tive para fazer, talvez isso possa acontecer, e também porque eu tenho certeza absoluta que se eu vier escrever, eu não vou repetir o estilo, linguagem. O estilo, não penso em escrever, mas se eu for escrever, a ideia que eu tenho, quem for atrás de uma continuação, alguma coisa, não encontrará. Luiz Erlanger, muito obrigado pela sua participação aqui no Iluminuras e parabéns pelo seu livro aí, sucesso, e que bom que você se divertiu, que muita gente se divirta também. É o meu sonho, eu que agradeço a oportunidade e torço para que as pessoas leiam e se divirtam como eu me diverti escrevendo. Ok, muito obrigada. E o Iluminuras não terminou. No próximo bloco a gente volta conversando com um advogado que escreve poesias, mas antes confira a nossa lista de leituras. Não saia daí. O Assassinato no Expresso do Oriente, de Agatha Christie. O Silêncio da Chuva, de Luiz Alfredo Garcia Rosa. Os Meninos do Brasil, de Ira Levin. Feche Bem os Olhos, John Verdon. E o Iluminuras está de volta. Eu converso agora com o advogado Aloísio Napoleão. Para ele, o gosto pela poesia começou bem cedo, aos 7 anos. De lá para cá, a paixão pelo gênero só aumentou. E agora, rimas e versos fazem parte da vida dele. Aloísio, muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, vocês. De que forma que a poesia entrou na sua vida? Porque aos 7 anos você já escrevia poesia, né? Foi um pouco depois da alfabetização, mais ou menos com 7 anos, eu me lembro de começar a riscar os primeiros versos na mesa, no escritório do meu pai. E me lembro de sábado à noite, às vezes, quando eu não saía, não passeava, o milho era catado até mais tarde, né? E escrevi até uns 10 anos, 11 e parei. Voltei com 15 anos, tendo morado em Teresina, no Piauí, depois de Brasília novamente. Rio de Janeiro, comecei a escrever poesia, parei com 20 também, não sei porquê. E lá pelos 28, 29 anos, reencontrando um grande amigo meu, Maurício Baia, meu compositor preferido, eu vi ele compondo, eu vi ele fazendo versos e melodias e lembrei que metade daquilo eu já tinha feito na vida e voltei a escrever poesia. E você ainda guarda, assim, os primeiros versos, esse período que você catava bastante milho aí? Guardo alguns das poesias que eu fiz com 15 anos de idade, 16. Agora você guarda uma fotografia, né? No livro tem, inclusive, a fotografia dele, aos 7 anos, já redigindo. São aquelas fotografias antigas, da Polaroid, que eram reveladas na hora. Eu consegui salvar essa aí, enfim. A música te influenciou, né, na poesia? Sim, muito, muito. Com 15 anos, alguns versos que eu fazia, os que eu mais gostava, já vinham com alguma linha melódica, mas sem violão, sem nenhum instrumento. E aí, com 28 anos, vendo Maurício Baia, esse compositor baiano, filho de pernambucano no Rio criado, uma bela mistura, eu vendo ele compor, eu fiquei com vontade de voltar a escrever poema. E quando eu voltei a escrever, veio o interesse pela música. As duas começaram a andar juntas, mas o meu ponto de partida e de chegada é sempre a poesia, é sempre a palavra. E aí, esse interesse pela música, você acabou compondo poesias, pensando na melodia, acabou também aprendendo o violão. E aqui dentro do livro também você encontra aí um CD, são 12 músicas, né? Isso, são 12 músicas e um poema declamado, que é o primeiro poema do livro. Você pode declamar pra gente o seu primeiro poema aí do livro? Posso, é sempre no prelo. A vida anda sempre no prelo. Mal se lança, sonha com a segunda edição. O sucesso dança a um passo do fracasso. E a vida é uma mulher malvada, de salto alto afiado. Seu assoalho, meu coração. Uma pista, uma praça, um porto visto à distância, sem alvará de construção. E olha, menina, que a gente bem gosta quando a vida aperta um pouco o laço, mas que os elos não sejam novelos,
que os segredos não tenham medo de morrerem só e de olhos vendados. Nem todo córrego corre para o rio, nem toda onça pinta da mata a cor que quer. Nem toda mina é Gerais, nem todo homem é capaz de encarar a dor de frente, de dizer o quanto sente por não sentir pelo que fez e de mentir porque ainda faz. Muito bem, muito bem. Quais autores te influenciaram? Olha, na prosa, o Jorge Amado. Ele consegue ser realista e romântico ao mesmo tempo. Porque a leitura, para mim, está muito ligada ao prazer, à satisfação. Sobretudo uma leitura literária, que não é uma coisa técnica. Na poesia, o Paulo Leminski. Pela habilidade que ele tinha de ser um mestre do haikai oriental, que é um verso de origem japonesa, que com 17 sílabas no máximo um haikai pode ter, e são poucas palavras com muito conteúdo, com muito humor, muita rima, muita reflexão. Então vamos aproveitar o momento para conhecer um pouquinho mais de Paulo Leminski. Paulo Leminski foi um escritor brasileiro, né, um dos mais importantes, eu acho, da literatura brasileira contemporânea, nossa literatura mais recente, aí depois dos anos 70. Ele tem uma obra, apesar de ter vivido muito pouco, né, ele nos deixou muito cedo, com 44 anos, ele deixou uma obra bastante vasta e intensa. Ao mesmo tempo tem uma importância no Brasil, que é o diálogo que ele estabelece com a cultura oriental, sobretudo a poesia japonesa, né? Por intermédio dele, muitos autores vão conseguir tomar uma intimidade maior com uma forma específica dessa poesia, que é o haikai, né? Se a gente pudesse resumir assim, a figura poética do Paulo Leminski é esse sujeito muito preocupado, antenado com a modernidade dos meios, né? E de como a linguagem poética se aproxima e se renova também com eles. E também alguém muito atento a informações da tradição poética que ele soube colher e aproveitar numa dicção que é muito brasileira, assim, né? Que é muito especificamente dele. Aloysio, você estava falando dessa linguagem literária que se adequa ao direito, né? De que forma a literatura e o direito estão interligados? Os dois usam a mesma ferramenta, a palavra, e os dois são carregados assim, de ideais, né? de luta por alguma coisa, de uma comunicação, um desejo, uma necessidade de comunicação contínua. Se a gente pegar, por exemplo, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal e a Academia Brasileira de Letras, tem um texto muito bonito do ex-ministro Eros Grau, em que ele traça um paralelo e ele faz uma homenagem aos 10 membros da Academia Brasileira de Letras que foram ministros do Supremo Tribunal Federal e 10 ministros do Supremo que foram da Academia Brasileira, Pedro Lessa, Oscar Dias Correia, Evandro Lins e Silva. Você pegar um texto do Rui Barbosa, por mais jurídico que seja, não tem como você não extrair dali um conteúdo literário, um labor da palavra para dar um sentido, para organizar ideias e para carregar essas ideias com emoções que, no fundo, lá na ponta, o jurista vai lidar com emoções que são emoções, né, que movem a gente, que movem o mundo. Agora me diz uma coisa, você é carioca, já morou em Brasília, a mãe é mineira, pai do Piauí, de que forma essa fusão aí cultural influencia também na sua escrita? Acho que muito. Foi uma felicidade que eu tive na vida, morar em vários lugares com climas, assim, com pessoas diferentes, com sotaques, pronúncias, modos de lidar com a linguagem diferente. Por exemplo, de Brasília eu me lembro pequeno da convivência com vários sotaques diferentes. Eu via um sotaque de um filho do Rio Grande do Sul, outro do Rio Grande do Norte, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília. Era muito bacana você ver já crianças falando, trazendo a identidade regional pela palavra, né? E de que forma a poesia te ajuda aí no dia a dia de advogado? Olha, a poesia eu acho que sempre me ajudou pelo culto à palavra, como se a linguagem fosse um músculo que você estivesse sempre exercitando. E se você, por prazer,
consegue ficar, às vezes, minutos ou uma hora para procurar um verso, uma frase perfeita, na hora que você vai escrever um texto jurídico, isso se aplica mais a petições, a memoriais, a palavra acho que vem mais fácil. Você só tem que tomar o cuidado de separar as duas coisas, manter e respeitar a necessidade de objetividade no direito, mas a poesia fortalece, porque a fonte é a mesma, é a linguagem. Assim como do jornalismo, né? Não dá para separar. Agora, você, além de advogado, músico, poeta, você também se formou em psicologia, né? De que forma essas várias profissões se interligam ou a psicologia fica mais afastada? Como é que é? Olha, eu fui fazer psicologia, acho que como quase toda pessoa que faz psicologia, para me entender e para entender o mundo. E indo já para o terceiro ano da psicologia, por influência de duas pessoas muito queridas, um primo meu, Rodrigo Mascarenhas, e o meu padrinho, Fábio Mascarenhas, que eram um advogado, o outro estudante de direito, eu comecei a ver uns pontos de simetria entre o direito e a psicologia. E aí fiz vestibular novamente e comecei a fazer o direito. Me ajudou muito, sobretudo naquela leitura daqueles textos mais densos, de Kelsen, você tendo uma base na psicologia, depois de fazer um ciclo básico de filosofia, antropologia, sociologia, ler textos de Freud, textos da psicologia comportamental, do behaviorismo, na hora que você pega um texto denso de direito, fica mais fácil. Isso me ajudou muito. E a outra fator é a relação humana, né? A atenção especial para a relação humana, saber ouvir, saber se colocar no lugar do outro, para entender melhor as coisas e poder ou fazer um acordo, levar adiante uma briga, ou possibilitar a convergência de interesses. Eu acho que só me ajudou. E que tipo de leitura você acha essencial no direito? Olha, a leitura essencial, quando a gente fala de literatura, é a leitura, se a gente está falando de uma abordagem extracurricular, tem que ser a leitura que dê prazer. E aí pode ser qualquer autor, Luiz Fernando Veríssimo, Jorge Amado, Machado de Assis, Aloysio de Azevedo, pela poesia, o Gonçalves Dias, Rei do Ritmo, né, Castro Alves, Drummond, Manuel Bandeira, Leminski, Chacal, mas é bom pagar um tributo, um respeito ao Machado de Assis, eu acho legal, apenas com a observação de que Machado, escrevendo em outra época, fazia e sabia fazer períodos muito longos, que hoje, normalmente, a gente, até pelo menos profissionalmente falando, é melhor escrever parágrafos mais curtos, ficam mais claras as ideias, mas o Machado sabia, podia, fazia o que queria com a linguagem. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Iluminuras. Obrigado você. E o Iluminuras fica por aqui. Gostou das nossas entrevistas? Acesse o nosso site e reveja os nossos programas www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!